de João, capítulo de número 2, e pediram para falar sobre a igreja e o mundanismo. E a Alda escolheu muito bem o texto, porque eu creio que esse, sinceramente, é o texto mais propício. Tá bom, tá joia. Obrigado. Irmãos, o negócio é o seguinte, vocês vão ter que olhar para mim. Eu não posso, aqui eu posso vir assim? Do lado do púlpito dá? Então tá bom. Porque me pediram para não andar, porque os meninos querem filmar, certo? Então está sem o tripé, e se eu andar vai atrapalhar a filmagem, para que outras pessoas sejam abençoadas. Então eu vou chegar aqui assim, tá certo? Não fique conversando demais não, porque senão você vai atrapalhar a filmagem, porque eu vou em cima de você, entendeu? Se você ficar conversando demais, entendeu? E aí a culpa da filmagem está ruim é sua, não é minha. Vamos ficar de pé? Esse versículo a Aldo falou para estar na cabeça, para estar no coração. Vamos decorar esses 3 versículos preciosos. 1 de João, capítulo 2, os versículos 15 ao 17. Vamos ler todos com a sua voz? Vamos lá? Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Pai, nós te louvamos, te adoramos, professamos-te nosso amor. E ainda que, Senhor, ele seja imperfeito, nós queremos dar-te glória, porque tu és o nosso Pai. E sobretudo, Deus, pela obra do Cordeiro de Deus, que morreu na cruz do Calvário, para pagar os nossos pecados. Nessa hora, Espírito do Senhor, nós pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor, ó Deus, abra o nosso coração, e que nada, Deus, na nossa vida seja obstáculo entre o Senhor, nosso Deus, e nós. Senhor Jesus, perdoa pecado não confessado que há no nosso coração. E se não foi confessado, agora confessamos. Porque, Senhor, nós não queremos que o nosso coração esteja endurecido para ouvir a Tua palavra. Então quebranta-nos, Deus, e exalta o nome de Jesus enquanto a palavra for anunciada. Que essa palavra seja prática, que essa palavra seja abençoadora, que essa palavra, Deus, ó Pai, venha ao encontro da alma de cada um. Que cada um aqui ame o Senhor mais do que a si mesmo. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, podeis assentar. Me pediram, queridos, para falar sobre a igreja e o mundanismo. E essa questão é uma questão que toca a vida da igreja já faz mais de 2000 anos. Mas se você for olhar para a vida do povo de Israel, essa questão, a adequação ao mundo, ao seu redor, já era uma grande tentação para os filhos de Israel desde a antiguidade. E no século III, principalmente da igreja cristã, surgiu um movimento interessante chamado monasticismo. No ano 312, o imperador Constantino faz o edito de Milão, dizendo que o Império Romano era um império cristão. Então, a partir daquele momento, queridos, quando o imperador professa simpatia pelo cristianismo, todo mundo que quer ser funcionário público se tornou cristão. Então, houve muitas conversões nominais. Muita gente que queria ser um senador, eu sou cristão. Não, eu quero ser administrador de Roma, crente. E aí todo mundo começou a dizer, e aí o que aconteceu? As pessoas que antes faziam parte de uma igreja perseguida, de uma igreja que passa dificuldades, viram a igreja entrar no mundanismo. E eles disseram, vamos sair do mundo. E aí então muitos foram para o deserto, muitos foram para a caverna, alguns foram para os picos de muitas montanhas e ficaram sós. E houve muita gente que no deserto buscou a Deus e foi bênção e se consagrou ao Senhor. Por exemplo, Agostinho, um teólogo que muita gente admira aqui, foi monge. João Crisóstomo, um dos maiores pregadores da história da igreja, foi monge. Mas, queridos, a tentativa do monasticismo
em muitos aspectos foi muito fracassada. Porque Jesus disse assim: Pai, eu peço, não os peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Jesus não disse que nós deveríamos ir para uma montanha. A gente pode vir para um acampamento, mas morar no acampamento todo dia não dá certo. Jesus disse: Pai, eu peço que o Senhor não os tire do mundo, mas que o Senhor os proteja do mal. E aí o movimento monástico colapsou quando em muitas escavações do século XX se encontraram enterrados em algumas piscinas de lugares monásticos fetos de bebês que foram abortados no ventre de suas mães, que eram religiosas, que eram livres. Então é o seguinte: as pessoas saem do mundo, saem do convívio comum, saem da cidade, mas o pecado, a natureza pecaminosa continua com elas. Então não dá para fugir do mundo. Você vai dizer: pastor, mas é tão difícil hoje, já é tão complicado, as tentações são muito abertas. Não dá para fugir desse mundo. Você tem que ser crente, tem que ser sal, tem que ser luz, tem que ser bênção, tem que fazer toda a diferença nesse mundo que o Senhor te colocou. Nesse texto que nós lemos, o apóstolo João, queridos, escreve para as igrejas de Éfeso. Surgiu um pessoal com uma falsa doutrina naquela região, dizendo que Jesus não veio em carne, que Jesus é só uma aparência, só um espírito. Então, porque Jesus não veio em carne, você pode fazer na sua carne o que quiser, porque o que importa é o espírito. Então pode cair no pecado. Se Jesus não veio em carne, você vê seu irmão padecer necessidade, deixa padecer, porque a carne tem que sofrer mesmo, você não tem que fazer nada por ele não. E dizer que Jesus não veio em carne é uma tremenda heresia, porque se ele não veio em carne, ele não pagou na carne pelos meus pecados que eu cometi na carne. Então João escreve essa carta para mostrar para nós, para aquele povo, que aquelas pessoas estão erradas, e para mostrar o que significa ser um verdadeiro crente. E aí ele diz para nós que o verdadeiro crente é aquele que crê em Jesus como mediador, como Filho de Deus, como Salvador do mundo, como Deus feito carne para pagar os nossos pecados. Filho de Deus é aquele que ama o seu irmão, que está disposto a servi-lo, que está disposto a renunciar a si mesmo e a sua própria vontade para abençoar o outro. E o outro sinal que João nos mostra, querido, do que significa ser um verdadeiro cristão, é que você leva a Deus a sério e abandona a vida de prostituição, a vida de pecado, a vida de erro, uma vida distante de Deus. E então, para falar sobre isso, ele fala de muitas maneiras. Ele dá um mandamento nesse texto. Ele diz: não ameis o mundo. Já que o meu tema é a igreja e o mundanismo, eu vou falar com você então, olhando para esse texto, porque João nos mostra por que não amar o mundo. Por que não amar o mundo? Vamos dizer o tema? Vamos lá? Por que não amar o mundo? O nosso texto fala sobre isso. E a primeira razão que ele nos dá para não amarmos o mundo é o seguinte: porque é um imperativo bíblico. Certo? Por que não amar o mundo? Porque é um imperativo bíblico. Porque é uma ordem de Deus. Olha aqui: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Deus não falou assim: Val, eu acho que é legal você não amar o mundo, tá? Eu acho que seria bom para você, eu acho que é interessante. Júlio, eu vou te dar um conselho. Cara, não ame o mundo não, porque você vai se dar mal, entendeu? Deus não falou isso. Deus falou assim: não ame o mundo. É igual quando você era pequeno, sua mãe falava: filho, desliga essa televisão e vem fazer tarefa. Você ficava lá, na televisão. Desliga essa televisão, menino, vem fazer a tarefa de casa. Você ficava lá, da noite depois só, mudar de canal. Aí sua mãe: desliga essa televisão, menino! Aí você corria e desligava, porque senão a coisa ia ficar feia para você lá. Então, é mais ou menos assim: o tom de Deus é um imperativo bíblico. Deus não está pedindo, Deus não está dando conselho, Deus não está perguntando o que você acha. Deus está mandando. Então, por que não amar o mundo? Porque é um imperativo bíblico, querido. E que mundo é esse, pastor? Então, eu tenho que odiar a natureza? Não, está falando disso. A Bíblia não ensina que Deus amou o mundo. Como é que Deus amou o mundo? Eu não vou amar o mundo, mas você tem que entender que mundo é esse que Deus amou. Quando a Bíblia fala que Deus amou o mundo, fala que Deus amou a humanidade, amou a sua criação. Mas o mundo ao qual João se refere aqui, amados irmãos, é a filosofia de vida deste tempo. É a maneira com a qual os homens pecadores vivem em rebelião
contra o Senhor. Então, quando ele diz não ameis o mundo, é você não amar os valores do mundo, não amar a filosofia do mundo, não amar aquilo que o mundo diz que é bom, aquilo que é contra Deus, que é pecado, que é contra a vontade revelada do Senhor. Então, por que não devo amar o mundo? Porque Deus diz, porque Deus manda. Não ameis o mundo, nem as coisas que amamos. Paulo vai falar sobre isso, querido. É muito interessante que ele lá em Romanos 12:2, confirmando, ele diz assim, olha, e não, quem sabe fala comigo, Romanos 12:2, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ele diz assim, olha, Mateus, o mundo tem uma forminha, né? Tem uma forma. Aí é como se você esquentasse chumbo e derramasse chumbo naquela forma, aí sai lá o soldadinho de chumbo, certo? E ele fala, não entre na forma do mundo, certo? Não vos conformeis com este século, que é a filosofia desse tempo, certo? Mas transformai-vos. A palavra usada no grego é metamorfos, de onde vem a metamorfose. Deixe de ser uma lagarta espiritual para se tornar uma borboleta da graça de Jesus. Amém. E você é homem, viu? É cabra macho, viu? Não tem nada de procura. A palavra é metamorfose. Mude de uma coisa feia para uma coisa bela em nome de Jesus. E não vos conformeis, pois transformai pela renovação da vossa mente. Como é que eu mudo? Como é que a família muda? É pensando do jeito de Deus. É pensando do jeito que a palavra de Deus ensina. Certo? É quando alguém fala para você, né? Não tem nenhum problema fazer isso. Aí você fala, eu sou crente. Aí não tem nenhum problema eu cantar, ai se eu te pego. Ai se eu te pego. E aí eu brinquei com vocês uma vez. Ai se eu te pego. Não, só se eu te pego. Não? Terrível para você. Porque, querido, o negócio é o seguinte. Deus quer que você mude a sua maneira de pensar. Pastor, não tem nada a ver. Que maneira não tem nada a ver o quê? Foi Satanás a primeira pessoa a dizer não tem nada a ver. Certo? O que Deus disse, Eva? Se a gente comer do fruto, nós morreremos. É certo que não morreremos. Não tem nada a ver. Essa conversa de Deus não tem nada a ver. Queridão, para com isso. Se Deus está te mandando é porque Ele ama você. E aí Ele diz que então quando você sai da forma do mundo e é transformado pela renovação da sua mente, então você vai experimentar. E a ideia da palavra experimentar é ter experiência, certo? Que a vontade de Deus é boa. Ainda que você tem que renunciar, ela é perfeita, ela não tem erro. E você vai ter prazer naquilo que o mundo acha que você não deveria ter prazer. Querido, por que não amar o mundo? Porque Deus manda. É razão suficiente. Se eu parasse o sermão aqui, não precisava nem pregar mais. Já tinha uma tremenda razão para não amar o mundo. Então a gente tem que decidir de fato, querido, obedecer ao Senhor e ser radical na vida. Nesse aspecto. Porque a palavra de Deus nos manda não amar o mundo. Eu já contei para vocês que eu vim de Paracatu, Minas Gerais. E vim para Brasília muito cedo, com 14 anos de idade, para estudar no Colégio Setor Oeste. E fui morar na casa de um pessoal que não era da igreja. Meus primos tinham uma banda, os tios deles eram de uma banda antiga chamada Trem das Coisas aqui em Brasília. Não é do tempo de vocês, não. Os perdidos devem lembrar desse negócio. Os tios deles, entendeu? É da nossa época, né? E os meus primos tinham uma banda que tocava junto com eles. E aí o seguinte, eles falaram, vamos tocar com a gente nos ensaios, a gente paga vocês. Eu comecei a ganhar dinheiro. E comecei a ir para os shows. E aí eu ia lá na minha cidade, minha avó assim, crente, você está aí no show do... Não, vó, não tem nada a ver, não, eu sou crente, eu amo Jesus, sabe? E caindo na verdade, gente. Que coisa horrível. Foi mais ou menos um ano assim. Até que o Senhor Jesus, um dia, eu entrei na igreja, estou desconfiado. Sentei no último lugar ali, onde está o Felipe hoje, tá certo? E aí meu Felipe não está desconfiado não, viu? Entendeu? E eu sentei ali, e aí eu veio um pastor lá de Portugal, e Deus usou ele para pregar uma mensagem, e de repente ele expôs o texto, e falou assim, se você diz que é crente, está vivendo assim, 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 eu falei, meu Deus, esse homem conhece. E aí, ele falou assim, nossa, Deus quer restaurar a sua vida, se você crê em Jesus como seu Salvador, eu quero orar por você, vem aqui na frente. Eu falei, opa, não vou, graças a Deus, eu já sou crente, não preciso ir. Entendeu? Ele falou assim, mas Deus está te chamando para mudar a sua vida.
E aí leu Mateus 28, 18 a 20, sobre abandonar o pecado e se alguém se dedica a fazer discípulos. E ali o Senhor operou grande transformação na minha vida. Aquele dia eu cheguei em casa, peguei todos os discos, vocês não sabem o que é disco de vinil, né? Vocês chamam de bolachão, né? Peguei todos os discos, vocês sabem, né? Então tem alguns mais antigos que nem eu aqui também. Peguei todos os discos, peguei o disco de música baiana que eu tinha dado para minha irmã. Falei, querida, vamos queimar esse negócio aqui, vamos lá. Tocando fogo no quintal e tudo, querido, louvado seja Deus. Porque eu, como crente, não preciso disso. Jesus teve que confrontar o meu pecado e me humilhar. E talvez você está aqui nesse acampamento justamente para entender que você não deve amar o mundo. Por que não amar o mundo? Porque é um imperativo divino. Porque Deus manda. Então, querido, deixe de amar o mundo. Deixe de amar coisas que desagradam a Deus. Deixe de buscar caminhos que não adoram ao Senhor. Paulo diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Querido, você não precisa dos prazeres transitórios do pecado. Você não precisa daquilo que esse mundo diz que é prazer. Porque se você tem Jesus, você tem o maior tesouro. Você tem o maior amigo. Você não precisa se prostituir. Você não precisa beber até encher a cara, até cair. Você não precisa fumar droga. Você não precisa cair no pecado, porque você tem Jesus. Você foi amado pelo próprio Deus, que deu seu Filho na cruz do Calvário por amor de você. Você não precisa fazer tudo para ser aceito pelos seus colegas, para se sentir parte de um grupo, porque você já foi aceito por aquele que é o maior de todos, que te aceitou apesar de você, que te escolheu soberanamente, que te trouxe para Ele, que te ama e que não vai te excluir. Então você não precisa fazer nada para impressionar ninguém. Você pode viver para obedecer a Deus porque você é amado, porque você foi comprado, porque você é precioso para o Senhor, porque você foi aceito. Então quando alguém te chamar, vamos ali, prova que é homem. Se você ficar com 5 meninas essa noite, você é homem. Você não precisa disso. Você fala, eu sou homem, porque Deus me fez homem. Não precisa desse negócio, meu querido. Quando alguém fala, quero ver se você tem coragem, dá uma cheiradinha aí no pó, você não precisa disso. Você fala, eu sou amado, eu tenho Jesus, eu sou realizado, eu não preciso dessas coisas. Deus me manda não amar essas coisas. Isso vai me destruir, não vai me abençoar, e não vai abençoar também a você que está me olhando. Então por que não amar o mundo? Porque Deus manda. Mas o texto continua dizendo, por que não amar o mundo? Porque além de ser um imperativo divino, este amor é um amor identificador. Por que não amar o mundo? Porque é um amor identificador. Repita aí, eu vou perguntar. Mocidade cheia de vida, certo? Por que não amar o mundo? Você vai falar, porque é um amor identificador, tá bom? Vamos lá. Mocidade cheia da graça, por que não amar o mundo? Vamos ler o versículo 15 todo mundo comigo? Vamos lá? Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Amados irmãos, Jesus está usando a boca de João para nos dizer aqui que o amor ao mundo é um amor identificador. Que se você ama o mundo, o amor por Deus não está em você. O amor do Pai não é o amor que o Pai te deu, mas você também não ama a Deus. Essa é a ideia do texto. Então, se você ama as coisas desse mundo, você não ama a Deus. Você pode até ser um presbiteriano, você pode ser até um tremendo religioso, mas você, querido, não ama Deus. Não ama Deus. Então o texto é muito claro ao dizer que nós não devemos amar o mundo, porque esse amor identifica quem não ama Deus. É impressionante. Querido, você sabe que o pastor de vocês teve o privilégio de trabalhar 7 anos no Chile. E no Chile, amados irmãos, nós encontramos uma igreja que liturgicamente era impressionante. Certo? Eu tinha, só para você ter ideia, eu usava toga genebrina, que você já me viu usar em alguns casamentos, era normal. Todo domingo nós só pregávamos de toga genebrina. Certo? Uma liturgia impecável. Eu gostava da liturgia da igreja do Chile. Bem ordenada, certo?
No começo não tinha nem cânticos, nós colocamos cânticos no culto lá na igreja. Porque só tinha os hinos, eu não tinha esse negócio, fica de pé, sempre levanta, até a hora de sentar e levantar um pouco, sabia tudo de cor. Era um negócio ordenado, liturgicamente espetacular. Mas saía da igreja, queridão, tá? Você ficava assustado, certo? Jovens fumando, jovens e adultos indo para as festas e dançando coisas horríveis. Na época a música famosa era uma tal de maionese, entendeu? E você via os pastores do presbitério, tá certo? Alguns pegando as moças lá e dançando maionese, e descendo assim até lá embaixo, ficando, meu Deus, o que eu estou fazendo? Então, irmão, havia toda uma forma, havia toda uma casca, mas não se tinha essência. E o que a palavra está dizendo aqui é o seguinte: que se você amar o mundo, você não ama Deus, você não é de Deus. Presta atenção, se você amar o mundo, você não é convertido. É isso que o texto está dizendo. E você não vai ser. Nós vamos caminhar na Bíblia. Olha aí, 1 de João 1,6, o que diz? Para confirmar, 1,6, as meninas vão ler. Vamos lá? 1, 2, 3. Vou contar até 3 meninas lerem. 1, 2, 3. 1, 6. Vamos lá? Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Queridão, se você diz que tem comunhão com Jesus, se você diz que é de Jesus, mas anda nas trevas, anda no pecado, anda vivendo na gandaia, o que a Bíblia diz que você é? Você é um mentiroso e não pratica a verdade. Você não é crente, meu irmão. E quem não é crente vai queimar no fogo do inferno. Isso é a Bíblia diz. Assim de simples. Então é o seguinte: se você ama o mundo, quer a gandaia, é porque você não ama Deus, não tem Jesus no seu coração. Diz que é crente, vai para a igreja para agradar o pai, para agradar a mãe, para agradar a tia, para agradar João, para agradar o pastor, mas você não tem Jesus no coração. Olha aí, nesse mesmo capítulo 2 agora, vamos ler o versículo 3 e 4. Eu vou ler, os homens vão ler 3, certo? Todos os homens vão ler o 3 e as meninas o 4. Vamos lá? Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. As meninas o 4. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Olha para você ver o que a Bíblia está dizendo. Olha para você ver, o texto diz aqui: se você sabe, se conhece a Deus, se ama a Deus, se você obedece a palavra. Ele diz: aquele que diz eu conheço, e conhecer aqui, eu tenho intimidade com Deus, eu sou crente de verdade, e vive na prática do pecado, não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso. Então, se você diz que conhece Jesus, querido, né? Mas anda no pecado, anda fazendo coisa errada, você está mentindo. Mas vamos ler o versículo 6 aqui ainda, desse capítulo. Olha o que diz aí. 6, todo mundo junto, vamos lá comigo. Aquele que diz que permanece nele, esse assim como ele andou. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Você tem que andar como Cristo andou. Você tem que viver como Cristo viveu, em santidade de vida. E aí você imagina Jesus, quando o rapaz, vendo uma moça, ele ia virar para ela e falar assim: coisinha linda do papai, que ia ficar cantando a música. Ai, 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 coisinha linda do papai. Jesus ia fazer isso. Olha a música que está rolando aí. Deu problema aqui, puxei demais. Socorro ali atrás, tá? Me quer, por favor. Então, querido, você imagina Jesus cantando esses pagodes aí, essas músicas aí. Você acha que Jesus faria isso? Você tem que andar como Jesus andou. Desculpa aí, Rafa, não vai te bater não. Você tem que andar como Jesus andou, certo? Se Jesus, obrigado. Se Jesus estivesse em nosso meio, Jesus falaria algum tipo de palavra que você fala quando não está no meio da igreja? O vocabulário de Jesus seria esse vocabulário seu? As suas ideias são as ideias que passavam pela mente de Jesus quando ele tinha a sua idade. Querido, a Bíblia diz que se nós somos de Jesus, nós temos que andar assim como ele andou. Então o texto é muito claro ao dizer que, por que não amar o mundo? Porque esse amor é um amor revelador. Então quando alguém disser assim: ah, Mateus,
nada a ver, tem a ver sim, querida. Por que você tem que ser igual ao mundo? É o mundo que tem que ser igual a você, certo? Por que você tem que usar um tremendo brinco na língua lá embaixo? O que isso vai edificar a sua vida? O que isso vai te fazer crescer com Deus? Só porque todo mundo está usando um brincão na língua, você tem que usar um brincão na língua? Onde é que um negócio desse estragar a língua? Certo? Vai machucar sua língua, vai ficar um negócio ruim, coisa feia, rapaz, para com isso. Entendeu? Você não precisa ser igual ao mundo. A Bíblia diz, amado irmão, que esse amor é um amor do mundo, é um amor identificador. Quem ama o mundo não é de Jesus. Eu quero perguntar para você, queridão, você inveja os seus colegas que vão para a balada e passam a noite dançando até o chão? Você inveja os seus colegas que, querido amigo, namoram todas as meninas? Você inveja as suas amigas hoje, que andam dizendo que não tem problema menina beijar na boca de menina e menino beijar na boca de menino? Querido, isso é do mundo. E quem faz essas coisas não é de Deus. Pode estar na igreja, pode ser filho de crente de milésima geração. Não é de Deus, não é crente, precisa se converter. E se a sua vida está assim, hoje é a sua oportunidade. Arrependa-se do seu pecado, converta-se a Cristo Jesus. Porque a Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então por que não amar o mundo? Porque esse amor é um amor revelador. Mas continuamos com o nosso texto. Por que não amar o mundo? Porque é um imperativo divino, porque é um amor revelador, mas porque é um amor pecaminoso. Por que não amar o mundo? Porque é um amor pecaminoso. Por que não amar o mundo? Porque é um amor pecaminoso. Versículo de número 15 ainda, vamos dar uma olhada nele. Versículo 16, vamos lá, todo 16 comigo. 1, 2, 3, eu vou ler, vocês lerem comigo, vamos lá? Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Olha o que João diz aqui. O que há no mundo? Pastor, por que eu não posso amar o mundo? O que há no jeitão de viver no mundo? João resume aqui em 3 coisas. Ele diz que tudo que há no mundo é o seguinte: olha, o desejo do mundo, a filosofia do mundo é a seguinte: é a concupiscência. Fala, o que é isso, pastor? É um palavrão. O que é concupiscência? Concupiscência. Todo mundo sabia o que era essa palavra? O que é concupiscência? Concupiscência é desejo lascivo. Certo? Desejo que eu não tenho o direito de satisfazer. Cobiça. Desejo impróprio, desejo equivocado. E João vai dizer para nós o que há no mundo. Olha, tudo que há no mundo, ele diz, é a concupiscência da carne. É o desejo de satisfazer a minha natureza carnal pecaminosa. É o desejo de ter prazer antes da hora. Deus disse que é para fazer sexo depois do casamento, porque é melhor, é mais sadio, é mais sábio. Se vier filho, você consegue sustentar. Você pode honrar sua esposa, morrer por ela e fazer para a glória de Deus. Mas você, o seu desejo carnal quer pecar, certo? Quer agradar a carne mais do que a Deus. Desejo da carne, desejo de esmagar o outro, desejo de se considerar superior, desejo de buscar prazer a qualquer custo, a todo momento, desejo de se colocar no centro, de se colocar no lugar de Deus, de exaltar seu próprio nome e de querer ser honrado, e experimentar tudo sem consequência nenhuma. A Bíblia diz que isso é pecaminoso, querido. Por que não amar o mundo? Porque é um amor pecaminoso. Certo? Esse desejo da carne se resume naquilo que Paulo diz lá em Gálatas sobre as obras da carne, que são idolatrias, impurezas, feitiçarias, lascívia, desejo pecaminoso, adorar falsos deuses, querer curtir a vida doidado, sem respeito a Deus, sem nada, sem ninguém. Isso é pecado, é transgressão da lei de Deus. Mas ele fala também da concupiscência dos olhos. E a concupiscência dos olhos é justamente o desejo de cobiçar e ter aquilo que você vê. É o desejo, muitas vezes, de possuir aquilo que não é lícito. É quando Jesus disse que quando um homem olha para uma mulher com uma intenção impura, ele já adulterou com ela. Essa é a verdade. Os judeus diziam que adulterar era só ir para a cama. Mas quando você olhasse para uma mulher querendo possuí-la, e ela não sendo sua esposa, você estaria adulterando, você é um adultério. Certo? É o desejo de possuir aquilo que o seu irmão tem.
Não só a carne, mas você olha para o seu irmão, tem inveja da casa que ele tem. Então você vai querer possuir a casa do seu irmão. Certo? Você quer possuir o dinheiro do seu irmão. Você quer possuir as roupas do seu irmão. Você tem aquela consciência dos olhos, desejo de ter e de experimentar tudo aquilo que vem. E Jesus é tão radical nisso que ele diz assim: se o teu olho te faz pecar, arranca-o de ti e lança-o fora, para que você vá para o céu sem o olho. Ele está usando um pego, viu? Não precisa sair arrancando o olho, não. Entendeu? Mas ele está dizendo o seguinte: se o teu olho, arranca teu olho. Certo? É tão radical, para que você entre no céu sem olho, para que você entre no céu e o seu olho queime no inferno. O negócio é o seguinte, querido: para de questionar pecaminoso. Não tem jeito. Não adianta, querido, a carne você não pode brincar. Você tem que cortar no limite. Não adianta, né? Senão eu sou crente, eu vou aguentar. Aí você está lá com a sua namorada, né? No carro, você fala: não, nós vamos aguentar. Aí começa então a namorar e abraça ela e começa a ser maldito em posição de mãos, né? Coloca a mão aqui, coloca a mão lá, né? E está achando que está lavando a menina, né? Aí passa a mão aqui, passa a mão aqui, passa a mão ali. Não, deixa eu lavar você está sujo. Tá? E aí você acha que você vai ser santo desse jeito, cara? Ou você: não, nós vamos ser santos piedosos. Aí começa a dar aqueles beijos assim, que parece um aspirador de pó. Ou parece que vai arrancar a língua da menina, né? Que absurdo! É feia a coisa, né? Beijo, suga. O cara se acha um aspirador de pó, cara. Que é isso? Para com isso, meu irmão. Você acha que esse beijo vai glorificar Deus, vai santificar você? Para com isso, meu irmão. Para com isso. Quem é crente? Está cansado, entendeu? Quem é crente pode dar certo tipo de beijo. Não dá. Pastor, não vou poder namorar. Então não pode namorar. Vai lá, conversa com o pai da moça, né? Mas namora com ela. Mas se a coisa está pegando, não sai de carro sozinho com a moça. Para que isso? Para que se expor o pecado? E se a coisa está feia demais, faz o seguinte: decide namorar sentadinho na sala da casa dela, né? Eu vou dar meu testemunho pessoal para você. Eu era seminarista, crente, amava pregar. Ela mais chorando e tudo, né? Fazendo a obra, uma bênção. Tinha 21 anos. E eu amava Deus. A gente ia se casar. Mas eu falei assim: eu não estou aguentando namorar você sem dar esses beijos. Então é o seguinte: a partir de agora nós vamos sentar na casa da sua mãe e vamos namorar sentado olhando para a sua mãe todo sábado. Foi desse jeito, né? E louvado seja Deus, a gente conseguiu casar na rua, né? Sem, né? Fazer as coisas finalmente erradas, né? Então, queridão, tem hora na vida que você precisa tomar decisão. É assim. Então está namorando com menina crente, ela é uma serva de Deus. Você lembra lá o texto que eu preguei para você no acampamento do ano passado, de Tessalonicenses? Que lá fala que se você defrauda o seu irmão, certo? O texto que eu preguei para você, 1 Tessalonicenses 5. Se você defrauda o seu irmão, ou seja, desperta no seu irmão desejos e prazeres que você não tem o direito de satisfazer, a Bíblia diz que Deus é o vingador contra você. Você já parou para pensar nisso? Que você acha: não, eu vou fazer isso aqui, Jesus vai me perdoar mesmo. A Bíblia diz que Deus vai se vingar de você, querido. Deus vai colocar você em situação vergonhosa e você vai ser humilhado. Então, no nome de Jesus, preste atenção, cuida desse negócio logo. Né? De repente o cara: não, eu não quero ver. Pastor, se eu ver, cara, se eu ver pornografia. Então, assim, o seguinte: se você passa na banca, querido, hoje não existe mais banca, né? Hoje começou a internet, vocês. Entendeu? Mas se você passa na banca e vai ver o voto que vai te atrapalhar, passa do outro lado da rua, querido. Se você está lá no seu computador em casa, sozinho, e aí você então clica lá, e aí entra naquele mundo e começa a viajar ali, faz o seguinte: coloca o computador no lugar onde todo mundo vai te ver. Ou então chega na boca do seu pai e do sua mãe e fala assim: pai, não deixa eu ficar olhando o computador sozinho, não. Você acha que seu pai não vai te ajudar? Você acha que sua mãe, qualquer menino vai te dar uma surra? Não, você fala: mãe, eu sou pecador, o senhor não me bate não, entendeu? Eu estou precisando da ajuda da senhora, entendeu? Conversa na boca, quem mãe não vai ajudar, né? Entendeu? Mãe, eu não quero ver essas coisas aqui não, mãe. Se eu ficar sozinho aqui, o negócio vai ficar do meu lado. Então, me ajuda, meu, por favor, né? Qual é o problema? Tem que fazer isso, meu filho, né? Tem que ter as técnicas. Você tem que ser esperto. Ó, o barulho, começou o barulho de novo, né?
Esse barulho não é de Deus. Deixa eu ver isso aqui. Né? Opa. Não é não. Tá? Miqueias resolve. Aí, entendeu? Presta atenção. Obrigado, Miqueias. Presta atenção, pessoal. Nós precisamos entender que as coisas e o amor ao mundo é pecaminoso. É pecado, querido. É pecado. E aí então você olha aqui, obrigado, Miqueias, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, mas também a soberba da vida. E a soberba da vida, eu achei legal essa palavra aqui no original, no grego, o significado literal dela é conversa de fanfarrão. É como aquele amigo seu lá, que está lá na escola, está vendo a fulana? A gente tinha os colegas meus que faziam isso, está vendo a fulana? A menina mais bonita da escola, estou namorando com ela, tá? Aí estou namorando com ela, fui lá, saí com ela e tal. Ela falou assim, é mesmo, está namorando com ela? Eu falei assim, não conta para ela não, porque quando ela souber, ela termina, né? Muita essa conversa do cara aqui, tipo, eu dizer, eu sou o cara aqui. A ideia dessa palavra é essa, tá certo? É uma sentença insolente, vazia, arrogância, certo? É soberba. É a pessoa que se acha, é a pessoa que se acha Deus, é a pessoa que acha que é maior do que tudo, do que todos, e que todos têm que aplaudir e se prostrar diante dele. E a Bíblia diz então que essa concupiscência da carne, esse desejo carnal, essa concupiscência dos olhos, que você vê e cobiça que é teu que não é seu, e essa soberba da vida, querido, o texto diz aqui que isso não procede do Pai, não vem de Deus, mas procede do mundo. Esse jeitão de viver que você é tentado todo dia, querido, procede do mundo. Eu sei que ser jovem hoje é um grande desafio, sempre foi. Mas eu imagino que os jovens dos anos 50 não tinham as coisas tão expostas como vocês têm nos dias de hoje. Mas por isso que nós precisamos entender, querido, que essas coisas procedem do mundo, não vem de Deus. Não vem de Deus, querido. Então, no nome de Jesus, a palavra te chama hoje a rejeitar tudo isso. A palavra te chama a lutar contra a sua própria carne. Fala, pastor, como é que eu vou evitar vencer o pecado? Se você é jovem, começa a orar todo dia, começa a ler a sua Bíblia, começa a fazer parte de um grupo de gente que te edifica, faz um grupo de comunhão na mocidade, para orar, para ler um livro, para se edificar. Outra coisa, vai jogar bola sábado, as meninas vão andar de bicicleta, vão orar, vão louvar a Deus, vão ouvir a palavra. Querido, muda seus hábitos em nome de Jesus. Porque, querido, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Tem uma história de um homem na Bíblia que eu acho sensacional. O nome dele é Moisés. Ele foi criado no palácio do rei do Egito. Ele era o príncipe do Egito. Alguns estudiosos nos dizem que a universidade egípcia, no clímax, se terminava com 40 anos de idade. E com 40 anos de idade, provavelmente, Moisés já estava preparado para ser um general egípcio. E talvez até na linha de sucessão do faraó. Um homem brilhante, um homem tremendo, inteligente. Mas a Bíblia diz, queridos, lá em Hebreus 11, de 24 em diante, que quando Moisés, já homem feito, preferiu deixar de lado, não chamasse filho da filha de faraó, para não usufruir prazeres transitórios do pecado. E preferiu ser perseguido como o povo de Deus. Abra sua Bíblia lá comigo, Hebreus 11. Hebreus, capítulo 11, versículo 24 e 25. Hebreus 11, 24 e 25. Conta essa história para nós. 24 e 25 e 26. Eu vou ler o 24, os meninos o 25, nós todos o 26. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. 25, meninos. Preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. 26, todos. Porquanto considerou o próprio Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque considerava qual. Olha o que o texto diz. Que Moisés, já sendo homem feito, querido, Moisés tinha todo o poder nas mãos, estava no palácio, mas ele tomou a decisão, ele recusou a glória deste mundo, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó, e ele preferiu ser maltratado, certo? Junto com o povo de Deus. Ele preferiu ser perseguido no lugar de usufruir prazeres transitórios do pecado. O texto diz que são prazeres que passam, transitórios, então eu vou chegar lá. E aí diz o texto, por que ele fez isso? Porque ele considerou a vergonha de Cristo
O opróbrio é a vergonha de Cristo. Ele olhou lá para frente e sabia que Deus ia mandar o Messias, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Moisés olhou para o futuro e sabia que Deus ia mandar um Salvador. E entendeu que, querido, ser pobre com Deus é tudo, e ser rico com Deus é nada. Ser rico sem Deus é nada. Se você é rico sem Deus, você não tem nada. E se você é pobre com Deus, você tem tudo. Moisés entendeu que a maior riqueza é estar com Jesus. Então, querido, você precisa abandonar essa vida de pecado. Se Cristo Jesus morreu na cruz para te perdoar dos pecados, por que você vive na prática do pecado? Eu não sei se foi no acampamento passado que os meninos prepararam um texto de J.C. Ryle, foi no acampamento passado, usando como versículo chave aquele versículo de Romanos 6 que diz: considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Naquele texto a pessoa estava dizendo assim: ué, se eu estava no pecado e fui salvo pela graça, Paulo cria um oponente imaginário e diz assim: olha, se eu estava no pecado e fui salvo pela graça, então eu vou cair na gandaia para receber mais graça. E Paulo diz: de jeito nenhum. Porque se vocês morreram para o pecado, como é que vocês vão viver na prática do pecado? Você já morreu para o pecado, fulaninho. Abandona o pecado. E aí diz: considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Então, queridão, no nome de Jesus, morra do pecado. Tem alguém querendo pregar comigo aí? Eu fui falando. Então, queridão, no nome de Jesus, abandone o pecado. Sabe por quê? Porque o pecado mata. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Tem gente do meio de vocês que alguém chamou: vamos numa festa ali. E a pessoa foi: não tem problema nenhum. Não, vamos encher a cara de cerveja. Não, a Bíblia não diz que é pecado tomar cerveja. Toma uma, toma duas. E aí, de repente, ali naquele meio: não tem pecado, não tem problema fazer isso não. Tal. De repente caiu no fosso mais extremo. Gente do meio de vocês, porque brincou com o pecado. Então, querido, não brinque com o pecado. O pecado mata. Não ame o mundo, porque esse amor é um amor pecaminoso. Ofende a Deus, e o salário do pecado é a morte. Queira viver para a glória e honra do nome de Cristo Jesus. Mas o nosso texto continua a nos falar. Vamos lá para o nosso texto. Ainda estou no tempo, não? Você já estou no tempo, né? Então vamos lá. Por que não amar o mundo? Em primeiro lugar, a gente viu o que Deus manda, porque é o amor identificador, identifica que eu não sou de Cristo, porque é um amor pecaminoso. Mas por que não amar o mundo? O nosso texto diz: porque é um amor fugaz. Por que não amar o mundo? Porque é um amor fugaz. Eu vou perguntar se repete. Por que não amar o mundo? Porque é um amor fugaz. Nossa, pastor, que palavra é essa, né? Super gás, braço. Fugaz. O que é fugaz? É algo transitório. É algo passageiro. Certo? É algo que está se dissipando. Eu acho que o nome é até fugaz, deve ter a ver com gás, né? Gás é algo que vai se dissipa, fugaz. Então, querido, o mundo, o texto diz aqui, olha o versículo 17: ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. O que ele está dizendo aqui? Ora, a ideia da palavra no original, mais que o mundo passa, é a seguinte: o mundo está passando, vai passar, vai ficar para trás. É que nem o povo lá no bloco, lá, e o bloco vai passando, e aí a morte do pecado continua, e aquela alegria transitória passou, ficou lá para trás. O mundo está passando, o mundo vai ser destruído. Esse mundo que você vê não é eterno, é isso que o texto está dizendo. O mundo está passando, bem como a sua concupiscência. Os desejos dessa vida passam, isso não vai durar. A Bíblia diz, amado irmão, que esse mundo vai ser queimado pelo fogo. E a Bíblia diz que vai ser queimado pelo fogo eterno aquele que não levou Jesus a sério, aquele que não
fica olhando. Oi, princesa linda, como é que você está? Não termina mais linda nesse colégio. Eu sei, ai, para com isso, você não viu? Eu não vou falar com você. E de repente, então, né? Ai, você quer sair comigo ali? Não, mas eu não posso sair com você, não, vamos ali só tomar um sorvetinho. Aí você fala, só um sorvetinho? Tá bom, eu vou. De repente, abre o olho, você vai estar tomando sorvetinho, e aí vai passar o presbítero, o pastor na rua e dizer, quem é que você está fazendo aí, menino? Aí você vai ficar morrendo de vergonha. Para com isso, para com isso. Eu vi o pastor contar, querido, uma vez, que eu achei interessante. Um jovem da igreja dele, família humilde, certo? Menino ralou, crente, sabe, para gente de oração, menino para a igreja, para a mocidade, e aí de repente então passou no vestibular, estudou direito, estudou administração, começou a trabalhar numa multinacional, se tornou um grande executivo, e aí comprou aquele carro internacional, né? Aquele carro que era o sonho da vida dele, e ele andando então descendo uma avenida da capital da cidade dele, de terno, com aquele carrão, se sentindo cara, de repente então, ele parou o carro numa esquina, estacionou, e aí disse que passou, o pastor dizia assim, na porta do carro, uma loira internacional, né? E aí de repente então, ele olhou para a loira olhou para ele, e ele ia abrindo a porta do carro, e de repente passou a irmãzinha da safra do outro lado da rua e falou, paz do Senhor, irmão Antônio! E ele, paz do Senhor, ligou o carro, mandou primeiro, foi o livramento do Senhor. Ah, Marilão! 1 Coríntios 10:3 diz assim, ó, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos dará a saída, de sorte que a possais suportar. Querido, Deus sempre dá um livramento. É impressionante, vocês podem testificar isso. Um momento você estava para cometer um grande pecado e Deus deu uma porta de saída. Lembra de José? Está lá a dona de Potifar. José, a Bíblia diz que José era formoso de porta da aparência, irmão. Né? Tem uns irmãozinhos que não tem jeito, né? A beleza é interior. Mas a Bíblia diz que Jesus era José era formoso de porta. José era um cara fofinho, entendeu? E era judeu, mas estava com moreno, queimado de sol assim aqui, entendeu? Então, cara bonito de rosto, né? Bonito de corpo. E aí a dona, mulher do patrão dele, do dono dele lá, fala, vamos para cama comigo, vamos deitar comigo. Ele, para com isso, dona. Entendeu? E aí, de repente, lá era o velho da casa, não, vamos para cama com isso, para com isso, dona. Entendeu? Meu chefe, ó, eu mando em tudo nessa casa aqui, eu sou o gerentão aqui. Só que a única coisa que eu não posso encostar na senhora, dona. Porque se eu encostar na senhora, eu estou pecando contra Deus e contra meu patrão, dona. Não tem condição não posso fazer isso não, a senhora me desculpe, vai se satisfazer com seu marido. E ela deita comigo, vamos para cama comigo. E aquele negócio começou a ficar preocupante, irmão. Até que um dia então, a dona viu que não tinha ninguém dentro de casa e agarrou na roupa do rapaz e falou, agora você deita comigo. Agora não tem jeito. Sabe o que José fez? Ó, saiu correndo. As roupas ficaram no dela. Ela inventou a mentira. Ele foi para a cadeia. Aparentemente, você podia pensar, oh Deus, que injustiça, né? Eu fui fiel ao Senhor, pensou se fosse aqui, oh Deus, eu fui fiel ao Senhor, ainda fui para a cadeia, meu Deus do céu. O Senhor não disse que ia cuidar de mim. E aquele moço fica ali mais de 2 anos na cadeia. Mas presta atenção, Deus é soberano. Deus é soberano, Deus está mandando o moço para a cadeia para prepará-lo para ser o maior administrador do mundo. O primeiro-ministro da nação mais poderosa da terra, que guiado por Deus, será usado para multiplicar as riquezas do faraó, para comprar o Egito, para comprar o povo e para alimentar o mundo em dias de crise. Então, se você está passando um dia de crise, querido, e está sendo perseguido por ser fiel a Deus, preste atenção, você está na escola do Senhor. Deus está te preparando, está moldando o seu caráter, está te preparando para algo mais. Então creia que Deus quer abençoar a sua vida. Uma das coisas que eu sempre converso com o Jefferson lá na igreja, quando algumas coisas começam a apertar, quando a gente começa a ouvir umas conversinhas fiadas aqui e dali, quando começa a prosperar isso, eu falo, Jefferson, presta atenção, que a bênção vai chegar. Quando as coisas começam a apertar, é porque Deus quer nos quebrar para poder nos abençoar. Então, querido, preste atenção. O texto diz aqui, o mundo passa bem como a sua concupiscência. O mundo está passando. Então não ame uma coisa que vai se perder. Não ame uma coisa que vai passar. É impressionante.
Quando você passa dos 30, já chegando perto dos 40, ainda mais casado, tem menino, né? Se você é um jovem solteiro, você está ali, fazendo exercício, né? E fica ali, não perde barriga, não perde nada. Aí de repente você passa dos 30, aí você já está assim com dorminho. Aí você olha para a mulher mostra uma foto quando você era solteiro, com 19 anos. Eu falo, meu Deus do céu, eu estou acabado. Querido, né? A força faz. Você está aí hoje, aí, ó, a barriga toda assim, toda dividida, fica esperto, viu? Nos encontramos daqui 20 anos. Daqui 20 anos, quero ver você. Vai passar, querida, não tem jeito, né? E você, querida, pode ser a Maria Dieta, né? Maria Dieta, entendeu? Vem um menino, vem dois, não tem jeito, dona, né? É assim, né? Não tem jeito, a senhora pode ficar bonita do jeito que for melhor, seu marido vai te amar do mesmo jeito, mas não vai dar para ficar com a barriguinha de quando tinha 15 anos, não, dona. Não tem jeito, não. Sabe por quê? Porque o mundo está passando, o seu corpo está se destruindo. Tudo que você vê vai passar. Tá certo? Não tem jeito. Não tem jeito. Então, querido, o que o texto está dizendo é o seguinte: não coloque a sua alegria e a sua esperança em algo fugaz, em algo transitório, em algo que vai ser destruído. Não coloque sua alegria nisso, senão você vai se deprimir. É que nem o cara, queridão, é que nem o cara. Olha, teve um grande executivo do HSBC internacional, no ano de 2008, que quando houve a crise, a grande crise, ele jogou, querido, na sua suíte, certo? De um hotel, 30 mil reais para passar a noite no hotel. Ele jogou lá no guarda-roupa uma corda e se enforcou, porque perdeu dinheiro. Sabe por quê? Porque colocou a sua esperança em algo que está passando. Um outro homem lá na Madison Square, em Nova York, você que é um jovem antenado, que era administrador das fortunas das famílias reais da Europa. Na época da crise internacional, simplesmente passou uma faca aqui, cortou os dois pulsos e morreu de maneira trágica. Sabe por quê? Porque ele tinha feito um grande investimento e perdeu muito dinheiro. Coisa transitória, coisa passageira. Queridão, presta atenção. Se você não passou por compulsão, não fica triste não. Jesus está no seu coração. Eu conheço gente que vê os outros passando por compulsão, pastor, Deus me ama, eu estou ralando, estou gemendo, estou fazendo tudo e não passo nesse concurso. Você sabe se Deus quer que você passe, cara? Estuda, se não passou, Deus sabe de todas as coisas. Não coloque a sua esperança no concurso não, criatura. O concurso é bom, é bênção, Deus deixou um concurso para passar, vai ganhar um bom salário, vai dar um dízimo para a igreja, vai abençoar aí um missionário lá no campo transcultural, que coisa maravilhosa. Entendeu? Mas presta atenção, se não passar, não desespera não. Você não é menos importante que o outro que passou o concurso. Pelo contrário, se Deus deu um salário para ele de 6 dígitos, é ele que vai ter a responsabilidade de prestar conta a Deus como ele fez com esse dinheiro. Certo? Você não tem que preocupar com isso não. Fica sossegado. Depois vocês contam 6 dígitos aí. Tá bom? Queridão, o mundo está passando. Presta atenção, em nome de Jesus. Não coloque sua esperança nisso, senão você vai se deprimir. Você vai olhar para o irmãozinho da igreja que tem 2, 3, 4, 5 casas, que tem condição de viajar o mundo inteiro, e o seu desejo vai ser esse irmãozinho, e você não tem que ser esse irmãozinho. Preste atenção, Jesus conta na parábola dos talentos, que o pai dá 5 talentos para um, 2 para outro e 1 para o outro. E aquele que tem um, só tinha a obrigação de multiplicar um e não multiplicou. Aquele que tem 2, o pai só vai pedir dele mais 2, mas o que tem 5, vai ter que dar outros 5. Então pare de querer ser o outro, pare de se comparar com o outro, pare de colocar a sua esperança na concupiscência dos olhos, na concupiscência da carne, na soberba da vida, porque tudo isso vai passar. A menina mais espetacular, por ser mais linda da igreja, vai ficar velhinha, não tem jeito. Ela vai chegar aqui, ai pastor, não tem jeito, vai passar, está passando. Não coloque a sua esperança em algo que está passando. Por que não amar o mundo? Porque Deus manda? Por que não amar o mundo? Porque o amor identificador mostra que quem ama o mundo não é crente. Por que não amar o mundo? Porque é um amor pecaminoso. Por que não amar o mundo? Porque é um amor fugaz. Mas em último lugar o nosso texto diz: por que não amar o mundo? E aí a gente aprende o seguinte: porque esse amor é um amor que exclui. Eu
É um amor excludente. Tá bom, né? Fica bonito. Fica de acordo com isso. Por que não amar o mundo? Porque esse amor é um amor excludente. Vamos ler o versículo? Certo? Excludente. Versículo de número 17. Vamos ler todo mundo? Vocês vão ler? 1, 2, 3. Todo mundo vai ler. 1, 2, 3. Pode ler. Ora. O mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Quem amou o mundo e amou as coisas que estão no mundo, passou. Passou, já era, vai ficar debaixo da ira de Deus, queimando no fogo do inferno eternamente. Mas aquele que faz a vontade do Senhor, certo? E aqui não está dizendo que você faz perfeitamente, não, que a sua salvação não é pelas obras. Mas aquele que faz a vontade de Deus, sobretudo que é crer em Cristo Jesus, e porque crê em Cristo Jesus, vive o Evangelho da Graça, a Bíblia diz que aquele que faz a vontade de Deus vai permanecer eternamente. Vai ficar na presença de Deus em glória. Vai poder ficar de pé, querido, no dia que o Senhor vier. Uma palavra que o texto diz que João gosta de usar, vai ter liberdade na presença de Deus. A palavra no grego, eu gosto dela, era o seguinte, e quando ele fala também que nós podemos ter ousadia na presença de Deus, certo? Na carta aos Hebreus, a palavra no grego significa liberdade para falar. Que no dia que Deus vier no trono da glória, certo? Você vai poder se levantar pela graça de Deus e falar, porque você faz parte do povo de Deus, você faz parte da igreja de Jesus, você foi comprado pelo preço de sangue, você é da família do Senhor. Você já percebeu quando você vai na casa de alguém que você não conhece? Se você é inteligente, no mínimo você não vai estar falando demais. Vai ficar sentado na mesa e vai perceber as coisas. Ou se você é como eu, né? Quando fui para os Estados Unidos outras vezes, meu inglês escasso demais, todo mundo falando na mesa e eu lá, meu Deus do céu. Eu sou um analfabeto, meu Deus, tenha misericórdia de mim. Eu não tinha liberdade para falar, por isso que eu estou gemendo. Para ver se eu falo. E aqui o texto diz que aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Que vontade de Deus é essa? Sabe só lembrar de João 6,40? João 6,40. Que vontade de Deus é essa que eu vou fazer para permanecer eternamente? Vamos abrir lá. João. Eu estou com uma mão só, se eu abrir mais rápido que eu sei, não tem condição de ser. João 6,40. É? João 6,40. Eu vou ler uma vez, vocês leem segunda. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vira o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Vamos ler todo mundo? De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vira o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. O que é fazer a vontade do Pai? Ver o Filho Jesus e crer nele. Certo? Então aí você lê João agora, tendo lido esse texto, diz assim, ora, aquele porém que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Que vontade de Deus? É a vontade de quem vê o Filho e crê nele. Que Deus vai dar a vida eterna e vai ser ressuscitado no último dia. Você já parou para pensar, querido? Eu espero que você esteja vivo, mas a Bíblia diz que então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e muita glória, e todo olho verá. Imagina Jesus abrindo os céus, e a Bíblia diz que assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vida do Filho do Homem. E de repente então, se você estiver entre os vivos, a Bíblia diz que os anjos vão tomar você com o corpo glorificado, você vai se encontrar com o Senhor dos ares e descer com ele em glória. E quando o Senhor julgar todos os povos, todas as tribos, de todas as línguas e todas as nações, e você vai dizer para o Senhor, será que você estará naquele grupo que vai dizer, Jesus, em teu nome eu preguei a palavra, realizei milagres, expulsei muitos demônios, e Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, malditos, porque vocês não fizeram a vontade do meu Pai. Mas se você fizer a vontade do Pai, crer no Filho e viver como quem crê no Filho, então quando o Filho vier, você estará naqueles que estão à direita. Você será parte das ovelhas. Você vai ouvir Jesus dizer, seja bem-vindo, bendito do meu Pai, para o reino que te foi preparado desde a eternidade. Irmãos, nós vamos permanecer eternamente. Essa é uma das coisas que me deixam mais perplexos. Eu quero ver a Jesus Cristo. É um dos maiores sonhos da minha vida. Teve um dia na igreja no ano passado que
Deus visitou a gente com graça. Eu orei, falei, Senhor, eu quero te ver. Aí a irmã lá na porta falou, pastor, o senhor é egoísta, o senhor quer deixar Cleus e os meninos vão crescer aí sem o senhor. Eu falei, não, eu não estou falando que o William morreu agora. Eu falei, eu quero ver Jesus, ele pode voltar sem morrer. E vai minha família toda comigo. Mas se for por meio da morte, também não importa nada. Você já parou para pensar o que será ver a Cristo? Já parou para pensar quando você puder olhar o Senhor? E quando você se lembrar de todas as coisas feias, horríveis e tristes que você já cometeu, quando você pensa em todos os seus pecados feios, horríveis e tristes, que fazem de você um merecedor do inferno, você já parou para pensar no que será estar com o Cordeiro? Você merece ir para o inferno, querido. Eu mereço, eu já era para estar queimando lá. Mas naquele dia, quando o Cordeiro se levantar, naquele dia que ele abrir os portões celestiais, como o pessoal canta, pela graça de Jesus não estarei. Né? Você estará lá. Você vai permanecer eternamente. Você vai entrar no reino do Senhor. A proposta que Jesus está fazendo é a seguinte: olha para mim. Eu tenho um projeto preparado para a eternidade. Se arrependa dos pecados, creia em mim, viva comigo, e você estará no meu reino. Estou com saudades desse ano. Quero sentir o perfume dos jardins de lá. Não sei se as flores lá falarão, tal como o grande C.S. Lewis, na sua imaginação, nos mostra muitas coisas. Não sei se conversaremos com leões, com áspidens, mas eu sei que estaremos todos juntos para glorificar e louvar o nome do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Você vai permanecer eternamente. Você estará de pé na presença do Senhor. Filhão, se você amar o mundo, o que te espera é terrível. É a destruição. E eu quero convidar você para olhar para a sua vida nessa manhã. Como eu disse, você teve um dia que, como irmã, nós juntamos e queimamos tudo. O que você está precisando queimar na sua vida? Não chega em casa e dá uma paulada no computador, não, tudo só para muito bater. E para falar, não foi você que comprou. O senhor trabalhou para isso. Não precisa fazer esse jeito, mas fala, pai, me ajuda. Está difícil, está feia a coisa do trabalho. Se você vê determinados programinhas, tem TV a cabo na sua casa, vai deitar cedo, criatura. Você não tem que ficar vendo algumas coisas, não. Certo? Pede ajuda. Pede ajuda. Certo? Pede ajuda, pede socorro. Ah, pastor, está terrível. Estou num pecado horrível. Presta contas. Vai lá. O gabinete do Jeff está aberto. Meu gabinete está aberto para você. Certo? Pastor, está terrível. Estou escravo da masturbação. Você vai lá que eu vou descer a mão em você. Nós vamos conversar, vai confessar pecado. Entendeu? Você vai chorar. Certo? Eu vou passar uma dieta bíblica para você. Você vai voltar semana que vem. Eu vou falar, quero ver você olhar para mim com a sua cara sem vergonha para mim, dizer que se masturbou semana que vem. Então você vai falar assim, eu não vou me masturbar, porque senão depois eu vou levar uma palavra. Isso ajuda, sabia? Tem alguém para prestar contas, é uma bênção na nossa vida. Tem amigos espirituais. Peça a Deus que abençoe você. Leia a palavra, estude as escrituras. E odeie o mundo, querido, odeie o mundo, odeie o pecado. Porque o mundo vai te destruir, o pecado vai te matar. Satanás quer usar o mundo para acabar com você. Jesus te ama e deu a vida na cruz por ti. Então por que não amar o mundo? Porque Deus manda, porque o amor ao mundo é um sinal de que eu não sou salvo, porque esse mundo está passando, porque esse amor é pecaminoso e porque eu quero ver Jesus na glória. Não ame o mundo, ame a Cristo, porque nunca ninguém te amou como o Senhor. Vamos orar nessa manhã?